Então, meus irmãos, a nossa reflexão hoje é sobre essa frase de Jesus: eu sou o caminho, verdade e vida. Mostrando para nós que Jesus veio trazer uma vida diferente da vida, no sentido mais simples que a gente possa pensar. Porque Jesus falava para pessoas que já tinham vida, estavam vivos diante dele ali. Os apóstolos, os discípulos, os seguidores estavam diante dele, estavam, portanto, vivos. E Jesus falou para eles: eu sou o caminho, verdade e vida. Então Jesus não estava falando dessa vida apenas. Ele estava falando de uma vida diferente, de uma vida em abundância, conforme nós veremos em nossas reflexões. Vejamos, o que é uma vida em abundância? O que é uma vida em plenitude? O que é uma vida de realizações? Essa vida que Jesus veio nos trazer. Uma vida perturbada por uma consciência pesada, uma vida de equívocos, uma vida de erros, uma vida que não damos conta de administrar, uma vida onde somos perseguidos por adversários, uma vida de mágoas, uma vida em que alimentamos a vingança, o ódio, onde não temos em nós a semente da misericórdia, ainda não é uma vida em abundância. E Jesus, ao falar caminho, verdade e vida, ele também nos mostra um determinado escalonamento para alcançarmos a vida, conforme ele veio trazer. Jesus veio romper muitos paradigmas. Quando ele fala que veio trazer uma paz diferente da paz que os homens conhecem, mesma coisa quando ele está falando aqui nessa passagem de uma vida diferente. Caminho, verdade, são então escalonamentos, são percursos a serem alcançados pelos homens, pela humanidade, para chegar à vida em plenitude. Haveremos então de percorrer um caminho, perlustrar um caminho, caminhar por essa estrada, que, traduzindo, significa os degraus da evolução. As centenas de metros e quilômetros que teremos nessa grande estrada da vida, aprendendo, equivocando, fazendo bem feito de novo, voltando para aprender, até que nós consigamos internalizar o bem em nós, até que consigamos edificar o reino de Deus em nós. Aí já não haverá mais mágoas, rancores, tristezas, consciências devedoras. Então nós teremos alcançado a verdade. Na outra passagem, Jesus nos aponta que a verdade nos liberta. Então, havendo percorrido o caminho que ele ensinou como percorrer, por isso que ele se diz caminho para alcançar a verdade. Uma vez alcançada essa verdade, nós estaremos então prontos para viver a vida em abundância, a vida em plenitude. E é esta a vida que nós estamos buscando, meus irmãos. É esta a vida para a qual nós fomos criados. O homem não foi criado para o sofrimento, o homem não foi criado para a dor, o homem foi criado para a felicidade, como alvo a ser conquistado, assim como a vida em abundância, alvo a ser conquistado. Vejam, no próximo slide. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João, capítulo 10, versículo 10. A palavra abundância é com fartura, não é, gente? É vida sobrando, é vida expandindo de cada um de nós. É a capacidade criadora do homem de criar a vida em torno de si,
de proteger a vida em torno de si. É essa a vida que Jesus nos oferece. E na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, vemos como Paulo escreve: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muito interessante, né, meus irmãos? Muito interessante. Nós vemos então que nós estamos ainda caminhando pela fé, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós sabemos que somos herdeiros da criação, criados à imagem e semelhança do Pai. Nós somos o resultado de largos períodos evolutivos, onde o princípio espiritual estagiou nos demais reinos da natureza. Então, quando alcançamos a condição de seres humanos, a conquista é muito significativa. O livro dos Espíritos nos fala que, no sentido evolutivo, do cão para o homem, tem uma distância maior do que do homem para o Criador. Vocês estão vendo então que não é uma conquista singela, uma conquista simples. Quando nos apanhamos ainda nos instintos mais primários, mais selvagens, agressivos, deve ser motivo de bastante reflexão para nós, porque há largo tempo nós já passamos pela experiência no reino animal. Então já é momento de alcançarmos valores mais nobres da alma e começarmos a deixar para trás os instintos que nos fazem lembrar do nosso estágio na animalidade. Então Paulo está dizendo que a gente não tem noção do que nos aguarda como filhos de Deus. E Paulo sabia o que estava falando, porque noutra passagem de Paulo ele fala assim: conheço um homem em Cristo. Ele está falando dele mesmo, tá, gente? Conheço um homem em Cristo, ele mesmo, que no corpo não sei, se fora do corpo não sei, mas que esteve visitando o terceiro céu. Ele conheceu uma dimensão mais elevada do que as dimensões que nos circundam o nosso planeta. E mesmo assim ele ainda escreve falando que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Essa esperança, que é sinônimo de fé, ela deve permear a nossa existência, ela deve integrar a nossa personalidade e devemos acreditar que Deus tem algo muito interessante. E o que Ele vai nos entregar são valores e virtudes que nós já trazemos em germe dentro de nós. Nós já temos latente esse grande potencial do Espírito imortal. O mesmo potencial criador de um Cristo, de um Espírito puro, tudo isso já existe dentro de nós, a ser trabalhado. Por isso o escalonamento dos esforços. Há de se percorrer um caminho para se alcançar a verdade e ter a vida em abundância. A vida absolutamente independente de qualquer traço da matéria. A vida independente de qualquer necessidade reencarnatória, principalmente em mundos onde estamos mais para o início da evolução do que do final. No escalonamento dos mundos, nós estamos de baixo para cima no segundo lugar. Então teremos que percorrer ainda longos períodos de evolução para alcançarmos a situação de mundos felizes. Estamos ainda a braços, com as nossas provas e expiações para alcançarmos uma situação mais, para que o planeta Terra ele se coloque numa situação mais evoluída diante do grande cortejo de planetas e moradas da casa do Pai, como diz Jesus.
E ter vida em abundância nos faz pensar um pouco sobre o Apocalipse, que foi anotado por João, o evangelista, lá na ilha de Patmos, onde ele foi exilado pelos romanos. E ele falou assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Então, João vai nos falar de uma segunda morte e que a gente deve pesquisar. O que é que ele está falando? A primeira morte, essa já nos é conhecida. Já, por várias oportunidades, já experienciamos, embora talvez a gente não lembre com nitidez, mas as várias reencarnações que tivemos aqui nos ofereceram a experiência da desencarnação com grande proveito para o crescimento do espírito. Mas por que Paulo nos fala então de uma segunda morte? Então, pesquisando o que é a segunda morte para acréscimo da nossa cultura espírita, a gente verifica no livro Libertação, onde um instrutor Gúbio, conversando com André Luiz, ele vai nos trazer 3 situações onde ele chamou de segunda morte. Porque uma vez desencarnado, nós temos o corpo espiritual, muito conhecido dos nossos irmãos como perispírito. É o corpo espiritual, é o corpo que está em volta do espírito, muito similar ao nosso, no sentido de que ele é constituído por uma substância semimaterial, invisível aos nossos olhos, mas que na dimensão dos espíritos é normal um ver o outro, escrever, assentar-se em cadeiras, naturalmente utilizando então esse corpo perispiritual. Então uma segunda morte seria então uma desintegração desse segundo corpo, que seria o corpo espiritual. Quando ele acontece? Então são 3 situações que o nosso benfeitor espiritual Gúbio nos traz. A primeira situação, onde acontece a desagregação dessa substância semimaterial que constitui o perispírito, na inevitável redução do corpo de relação, explicável pela plasticidade e pela maleabilidade do perispírito. Acontece o fenômeno, então, da ovoidização. Irmãos que desencarnam, ainda conduzindo extensa dívida contraída por ele mesmo, situação de ódio que ele não consegue superar, e isso vai embotando a mente, fazendo com que ela volte para si mesma, e isso gera um processo, então, de deformação perispiritual, que André Luiz explica como sendo a ovoidização, onde, então, o perispírito vai perdendo a forma humanoide e adotando a forma ovoide, maior do que um coco, mais ou menos isso que seria esse ovoide, e ali está um ser humano numa situação de grave perturbação, porque ele não está ali em sono, ele está ali passando por situações de lembranças e sonhos, e ficará talvez nessa situação por um largo período de tempo, até que a misericórdia divina providencie para ele uma reencarnação breve, uma reencarnação compulsória, para que haja uma recuperação do corpo espiritual e a sua forma humana. Nós não vamos detalhar muito, meus irmãos, que esse é objeto de estudo na casa, certamente, então não é o alvo das nossas reflexões de hoje. A outra situação em que há essa desagregação da substância do perispírito é quando eles se submetem a operações redutivas e desintegradoras dos elementos perispiríticos para renascerem na carne terrestre. Então, no processo de reencarnação, o perispírito passa por um processo magnético de redução, desintegra determinadas energias e forças dessa substância semimaterial, e ele vai reduzir a ponto de ser colocado próximo ao ventre materno, ao útero, e ali ele vai comandar o processo de construção do seu corpo físico e, ao mesmo tempo, também recompor o seu corpo perispiritual junto, no mesmo processo.
Então é a segunda situação onde há uma desintegração dessas forças. E a outra lição que Gubbel nos traz é quando o espírito, já na vida espiritual, evidentemente, que falamos aqui de espírito, quando ele se desfaz desse corpo perispiritual para seguir para as esferas sublimes, cuja grandeza não nos é dado ainda sondar. É quando o espírito é promovido. O espírito é habitante da colônia espiritual mais famosa do mundo, chamada Nosso Lar. E ali, por méritos, por trabalhos, por conquistas pessoais, por conquistas, por esforço próprio, ele alcança então uma situação de ser promovido a uma colônia espiritual superior. Então ele vai passar por essa desintegração e vai adotar então um corpo espiritual ainda mais sutil, ainda mais tênue. Quem leu o livro Nosso Lar vai se lembrar de que a mãe de André Luiz vai visitá-lo, não é? O ele vai visitar a mãe, me parece, ele vai visitar a mãe dele e ela mora numa colônia espiritual superior e ele consegue visitá-la em sonho, porque aí ele tem um corpo perispiritual ainda mais sutil e consegue transpor a barreira vibracional entre a colônia espiritual Nosso Lar e a colônia espiritual onde reside sua mãe. São 3 situações, evidentemente, que nós deveremos trabalhar para alcançarmos sempre as 2 últimas ali, de preferência a terceira, pelo nosso esforço. Jesus veio falar que é o caminho. Então vamos ver o entendimento dos espíritos superiores com relação a que caminho Jesus se refere. Como que Emmanuel, esse grande benfeitor espiritual, se refere ao caminho que é Jesus. A sua luz imperecível, a luz do Cristo, ela brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos, mas muitas vezes temos desprezado o caminho, indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. Então, Emmanuel está nos fazendo o relacionamento da expressão caminho, verdade e vida, e dizendo que há 20 séculos a luz imperecível do Cristo brilha. Brilha na sabedoria, na magnitude do seu Evangelho. Estudar o Evangelho de Jesus sempre muito interessante pelo despertamento que nós vamos alcançando. Já li a Bíblia 7 vezes. Alguém falou isso comigo uma vez. Eu já li a Bíblia 7 vezes. Mas vamos ter que ler mais, gente. Ali tem lição que somente o tempo, a experiência e, mais importante, a vivência. Há revelações que não chegam apenas pela busca intelectual do saber. Há revelações que estão intrinsecamente ligadas à vivência. Então, se não há a vivência, nós não conseguimos alcançar a sutileza daquela verdade que está contida no ensino do Cristo. Uma parábola de Jesus, por exemplo, nos fala o grande filósofo Huberto Ruden, que se a gente tem o nível 2, a gente vai conseguir extrair de uma parábola de Jesus o entendimento de nível 2. Mas se nós temos o nível 5, nós já conseguimos extrair da mesma parábola um conhecimento relativo ao nível 5. Mas se alcançamos o nível 10, nós já podemos tirar daquela mesma parábola entendimento, compreensão, consolação, orientação do nível 10. Vejam então que Jesus ensinava para todos os tempos. Ele ensinava por parábolas, porque as pessoas ainda não tinham uma grande capacidade de apreensão das sutilezas de uma vida espiritual, das sutilezas do entendimento da justiça divina. Então ele ensinava por parábolas. Na medida que as pessoas fossem evoluindo, nós mesmos evoluindo ao longo dos évos, aí nós mesmos conseguiríamos compreender o que Jesus quis dizer. Sugerimos que nós busquemos a sabedoria dos mestres, como Emmanuel, que interpreta de maneira magistral o Evangelho de Jesus. Esse
filósofo Huberto Ruden, ele tem um livro chamado Sabedoria das Parábolas e outras obras que nos ajudam muito na compreensão dos ensinos do mestre. E a vivência que vai complementar esse processo de aprendizagem, porque sem ela nós vamos chegar até um determinado ponto e aí vamos parar. Porque o reino de Deus não se conquista apenas com o conhecimento, conquista-se esse reino também, e mais importante, pela prática daquilo que foi ensinado e daquilo que Jesus veio trazer para nós. Vamos ver o que Emmanuel continua falando sobre o caminho, para que compreendamos que caminho é esse. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre e servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito, porque o trabalho construtivo em todos os momentos da vida é a jornada sublime da alma no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. Precisamos, é necessário aceitar a tutela do Cristo, a compreensão de que Ele é o Mestre por excelência, que em todos os tempos enviou seus missionários à Terra para ensinar em seu nome. Então Jesus não zela por nós apenas 20 séculos, Ele zela por nós há milhares de séculos, desde que o planeta foi construído sob a sua direção. Então o trabalho construtivo em todos os momentos da vida é uma jornada sublime da alma no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. Aprender com Jesus, aprender sempre e servir diariamente. Nos dá uma segurança, meus irmãos, termos um mestre como Jesus que nos apontou o caminho, que perlustrou, que caminhou por essa estrada para poder nos dizer que eu venci o mundo. Então nós podemos vencer as nossas iniquidades, que Jesus venceu situações de peso muito maior do que as que nós temos nas nossas vivências, e que seguindo esse mestre nós podemos vencer a nós mesmos. A grande montanha que a fé transporta deve ser essa montanha que jaz dentro de nós. Uma montanha que nos faz indiferentes ao semelhante, ao próximo, que nos faz passar despercebido para as dores dos nossos irmãos, que nos faz cuidar apenas dos nossos interesses imediatistas. São essas montanhas que podemos dar o nome de egoísmo, ou de orgulho, ou de arrogância. A gente sabe o que jaz dentro de nós, nesse processo de autoconhecimento que nós já estamos imersos nele há muito tempo. Porque assim que começamos a estudar o Evangelho de Jesus, nós já começamos esse processo de autoconhecimento. Porque Jesus é o tempo inteiro falando que o reino de Deus não vem com aparências exteriores, o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Mais adiante ainda, interpretando o caminho, nós vemos que Emmanuel nos fala: Cristo espera venhamos todos a converter-lhe o evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece, todos os dias, em livro escolar, no grande aprendizado da vida, em fonte inspiradora e fraternal, das nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras, no intercâmbio fraternal. Cristo espera de nós. Todo mestre, ele ensina para os seus discípulos, e ali ele empenha o seu esforço, a sua sabedoria, e evidentemente que ele aguarda um resultado, ele aguarda uma conduta, ele aguarda uma resposta do discípulo. E a resposta que o mestre aguarda de nós é essa: que nós venhamos a converter o evangelho que ele nos trouxe para a regra do bem viver, para a regra de conduta nas nossas atividades diárias, para as mudanças que precisamos fazer em nós. É o que o mestre aguarda. Mais adiante, ele fala que cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançarem a legítima prosperidade espiritual são criaturas voluntariamente condenadas
à estagnação. A gente aprender e não praticar vai nos deixar naquela categoria do sábio, mas que se torna estéril, né, pela estagnação. Não há resultado nas suas atividades. Então, aprender com Jesus e não praticar é um desperdício de oportunidade, porque o que nós podemos fazer de mais grave em relação a nós mesmos é estagnar a nossa evolução. É, por decisão pessoal, abdicarmos da herança divina e ficarmos estabilizados. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Eu estou certo e não aceito qualquer aconselhamento. É o ser fechar-se em torno de si mesmo, que é um ovoide. É um ser que se fecha em circuito interno dentro dele mesmo. Gente, quantas vezes nós permitimos que a nossa mente caia nas armadilhas desse circuito fechado, quando a gente está diante de um problema sério, uma dívida, uma ingratidão, uma mágoa, uma dor que nos é causada pelos queridos que caminham conosco na existência, e aí nos fechamos nesse circuito e a nossa mente só pensa naquela situação. Isso gera um desperdício de energia, gera um desperdício de forças, e se persistirmos nisso, isso vai gerar para o corpo físico, apesar da sua grande capacidade de resistência, vai gerar doenças no corpo somático, o corpo das formas, porque ele reage ao pensamento. O nosso pensamento, nossas palavras, têm uma força maior do que a gente supõe. Nós ainda vamos aprender muito sobre a nossa força mental. Então, quando nós passamos a operar em circuito fechado, como um curto-circuito, isso vai gerar para nós consequências. Então, aprender com Jesus e estagnar não é inteligente da nossa parte. Inteligente da nossa parte é aprender com Jesus e caminhar com Ele. Ah, mas eu sou um pecador, eu sou um devedor, eu tenho muitos karmas. Mas, gente, se fôssemos sadios, Jesus não teria vindo aqui nesse planeta. Se nós não fôssemos os doentes, Jesus teria perdido o tempo dele aqui, não é? O mestre não vai ensinar para outros mestres. O mestre vai ensinar para aqueles que precisam do conhecimento que ele está levando. Então Jesus mesmo falou para nós: eu sou o grande médico das almas. E nós somos os doentes da alma. Então não tem que eu tenho muitas dívidas, porque eu errei muito, porque eu pequei, porque eu ofendi a Deus. Gente, há muitos equívocos na nossa formação e muitos ficamos amarrados em muitas matrizes, arquétipos psicológicos, e às vezes nós não compreendemos o Criador como um pai verdadeiro, muito mais amoroso do que qualquer pai aqui na Terra, do que qualquer mãe aqui na Terra. E a gente não entende isso. Ah, Deus vai me julgar e vai me condenar. Aí eu vi no livro de André Luiz que ele foi parar no umbral. Gente, tenhamos a sabedoria de enxergar o Criador com a misericórdia no seu maior sentido, aonde a nossa mente poderá alcançar aquele Pai que não pune, não castiga, mas que deseja a nossa educação, a educação espiritual do ser. Então, aprender com Jesus e estagnar só vai acarretar um determinado prejuízo para nós, e ainda assim isso é momentâneo, porque por mais queiramos, nós não poderemos estabilizar a nossa evolução pela eternidade, porque é uma lei de Deus que chama-se lei do progresso. Então, mais cedo ou mais tarde, nós teremos que caminhar. Mais cedo ou mais tarde, a nossa consciência vai se abrir à luz daquilo que nós estamos aprendendo com Jesus, aprendendo com essa doutrina espírita. Por isso, então, o reforço do caminho. Mas eu acho que agora nós podemos falar da verdade. Vocês estão vendo a sequência do raciocínio no caminho, verdade, para alcançar aquela vida em abundância, que falamos no início. Todo aquele
que lhe descobre a luz bendita, a luz de Jesus e do seu Evangelho, começa a observar a experiência sobre outros prismas. Elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes e identifica-se com horizontes mais largos. O reino do próprio coração passa a gravitar ao redor do novo centro vital, glorioso e eterno. Penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz. A verdade é a pura luz. Nós estamos em busca dessa pura luz. Nós ainda temos fragmentos da verdade dentro de nós. Estamos buscando essa pura luz, que é uma condição inexorável para aquele que aprende com Jesus, que descortina horizontes mais amplos, que passem a viver em padrões vibracionais, em padrões espirituais mais elevados. Esse vai alcançar a verdade. Aquele que persevera nesses esforços até o fim, apesar das dificuldades, dos óbices, dos ciúmes, de tudo que nós vivemos aqui no planeta de provas como o nosso, vai alcançar a verdade. E essa verdade, então, é a grande libertadora do ser. Vai libertar a alma de todas suas ligações com a matéria, suas necessidades de reencarnar para processar novo ciclo evolutivo, porque aí o espírito alcança a condição de espíritos puros, o que as outras tradições religiosas chamam de anjos. E aí esses seres só vão reencarnar se houver a absoluta disposição dele no sentido de cumprir uma missão. Jesus compareceu ao nosso planeta, obrigado, irmão, por decisão dele em missão. A grande comunidade de espíritos puros que rege aqui a evolução no sistema solar reuniu-se para tratar da vinda de Jesus no momento certo, no momento em que a humanidade tinha condições de receber-lhe o Evangelho e as revelações que ele iria trazer. Não na plenitude. Jesus não pôde falar muito claramente tudo o que ele gostaria de falar. Algumas pessoas falam assim, mas por que Jesus não falou que tem a reencarnação, que existe a colônia espiritual no nosso lar? Meus irmãos, a luz, quando é demais, ofusca. Ele teve que trazer a verdade de uma maneira gradativa, porque a humanidade não estava pronta para receber a verdade de um momento para outro, como um grande farol que abre diante dos nossos olhos. Nós precisávamos da revelação gradativa, e ela veio gradativa, porque ao estudar cuidadosamente a Bíblia, nós vamos ver que há ali as partes que evidenciam a lei da reencarnação, deixadas de uma maneira mais sutil, outras em código, outras que caberia às gerações futuras descobrir. Vamos adiante. Nós vamos ter que passar esse tempo aqui, porque nós estamos quase atingindo ali o nosso tempo. 1 Coríntios fala, Paulo, né, escrevendo na carta aos Coríntios, ele fala assim, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Paulo, mais uma vez, nos dizendo que ainda não estamos prontos para ver a verdade. Agora vemos como em espelho. Lembrando que na época de Paulo os espelhos não eram tão bons como os atuais, viu, gente? Eram espelhos mais rústicos, então a visão era embaçada, era vulto mesmo, que se conseguia enxergar em espelhos. Eu não sei quando é que foi inventado o espelho, não, mas eu acho que certamente naquele tempo eles utilizavam metais polidos como espelhos, então eu dava uma imagem mais ou menos, né? Não dava uma visão muito clara. Então ele dizendo que a nossa condição evolutiva nos permite ver ainda meio embaçado, como em penumbra, mas que vai chegar um determinado momento em que nós veremos face a face. Quando alcançarmos a libertação de nós mesmos, nós veremos a verdade face a face e alcançaremos essa vida
em abundância prometida por Jesus. Jesus nos diz de uma maneira tão consoladora, tão poética e tão acolhedora: eis que estou à porta e bato nessa porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele vai cear comigo. É de uma beleza, é de uma poesia o convite de Jesus. Eis que estou à porta de cada coração. Ele não está falando especificamente para Zaqueu, para João, para Pedro. Ele está falando para todos nós. Eis que estou à porta dos corações de cada um de vocês. Estou aqui, estou batendo nessa porta. E se você abrir a porta, Jesus vai entrar. E ele vai cear. Olha que coisa assim mais bonita, né? Jesus vai entrar na casa dos nossos corações e vai cear com a gente. Ele vai alimentar-se com a gente e nós vamos alimentar com ele. Ao que vencer, eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Esse é o convite permanente do nosso Mestre Jesus, e reafirmando o início das reflexões, é muito consolador que nós tenhamos um Mestre com essa sabedoria, com esse conhecimento que gera nele um poder que estamos longe de imaginar, e quando ele fala que é caminho da verdade e da vida. Então, por que não percorrermos essa estrada junto com Jesus? Ele não vai nos deixar sós. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Conversando com os apóstolos meio desesperados: Senhor, não sabemos para onde vais. Como a gente vai poder saber o caminho? É nesse momento que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, tenhamos essa confiança. Nós não estamos sós, estamos amparados pela misericórdia do Pai. Que Ele nos abençoe.